Aleluia! Glória a Deus! Com muita alegria que eu estou aqui. Quero usar o meu tempo otimizando o máximo que eu puder trazer para vocês de conteúdo. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante no nosso dia, na nossa vida. E eu quero, antes de iniciar, perguntar para vocês: quem aqui já se sentiu fadigado, sobrecarregado, cansado? Quem já teve vontade de desistir? Quem já passou o dia na cama e achou que aquele dia ainda não foi o suficiente para trazer descanso à alma de vocês? Quem já pensou em desistir do ministério, do chamado? Então, nós vamos falar sobre isso e como encontrar alívio e descanso. Amém? Nós vamos falar de burnout. Alguém sabe ou já ouviu esse nome? Sim. Quem não ouviu, levanta a mão só para me olhar para a carinha de vocês. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre burnout e o ministério. Amém? Então, amados, o que é burnout? Burnout, ele não é uma patologia, não, ele não é. Ele é uma condição. Uma síndrome ocupacional. Então, ele é relacionado exclusivamente ao trabalho, às cargas excessivas de trabalho. Trata-se de uma condição de um esgotamento físico, emocional e mental, resultante ao quê? A um nível muito grande de estresse. Então, quando nós passamos em níveis de estresse muito grande, a nossa condição cerebral ela vai mudar. E ela muda tocando ali no hipotálamo, tocando ali na hipófise adrenal, e isso faz com que aumente o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Vocês estão entendendo mais ou menos? É que isso é para vocês entenderem. Então, quando aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, e tem exames para a gente fazer, viu? Exame de sangue que traz e mede o nível de cortisol, isso faz com que nós não conseguimos, talvez, processar as ideias, as informações direito. Então, quando o nível de cortisol está alto, nós vamos estar mais irritados, mais estressados, temos mais apatia diante das situações da vida. Nós vamos estar mais propensos a ter crises de ansiedade. Então, quando o nível de cortisol está alterado, ele altera também na nossa vida e na nossa tomada de decisão. E, amados, eu gosto de dizer, e hoje eu até postei no meu story, eu gosto de dizer que cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde mental, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, da nossa saúde física, é tão espiritual quanto ler a Bíblia e fazer o nosso devocional, amém? É tão espiritual quanto, porque nós não podemos focar em um e negligenciar os outros. Quando eu negligencio a minha saúde mental, quando eu negligencio a minha saúde física, eu estou negligenciando o cuidado de Deus e o amor de Deus na minha vida. Então, eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque hoje o mundo tem romantizado a vida corrida, a exaustão, o dia a dia, a correria. Mas eu quero dizer para vocês que viver exausto não é sinal de sucesso. É um sinal de alerta. Nós precisamos estar alerta aos sinais de que o nosso corpo precisa de descanso. Então,
às vezes, alguns sintomas aí de burnout é o quê? Irritabilidade, crise de ansiedade, apatia. Pode também tocar no nosso corpo, como manifestações no corpo, dores musculares intensas, principalmente na região das costas. Nós podemos também dizer que a queda da imunidade. Então a pessoa fica ali com a imunidade baixa e ela gripa mais, ela fica mais cansada. Então, tem um senhor chamado Herbert Freudenberg. Ele foi a primeira pessoa que começou a estudar isso. E ele trabalhava numa clínica psiquiatra onde ele cuidava de pessoas que usavam drogas. E quando ele olha para aquela situação, não para as pessoas que estavam sendo cuidadas, mas para as pessoas que cuidavam delas, os psicólogos que estavam ali, os psiquiatras, os cuidadores, os enfermeiros, ele viu que aquelas pessoas estavam extremamente exaustas, cansadas, sem conseguir exercer a sua função corretamente, direito. Então ele diz uma frase, eu quero ler para vocês, em um livro dele. Ele diz assim: a pessoa esgotada é aquela que está no estado de fadiga ou frustração em consequência de sua devoção à sua causa. Seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Agora, olha aqui a grande descoberta de Herbert. Ele diz: olha, as pessoas que entram nesse estado de burnout, que entram nesse estado de cansaço, não são as pessoas que trabalham muito. Olha que legal, ele diz, são as pessoas que trabalham muito e não têm a recompensa esperada. São as pessoas que trabalham muito e se frustram porque não receberam aquilo que achavam que mereciam. Então, uma das características do burnout é a frustração. Nós precisamos nos libertar das frustrações. Porque quando nós criamos expectativas e elas não são, de alguma forma, vividas, experienciadas, o coração tende a se frustrar. Então, amados, sabe o que eu entendo com a frase de Herbert? Eu entendo assim. E eu quero que você abra o seu coração para entender isso junto comigo. Para olhar para dentro de você. Eu entendo que talvez o maior esgotamento não vem apenas do trabalho. Não é sobre o trabalho que se exerce. Mas é a tentativa constante de mostrar o seu valor e a sua utilidade através do trabalho que se exerce, porque não consegue aceitar quem são sem a utilidade e o trabalho. Faz sentido para vocês? É a frase, né? Que os psicólogos gostam de usar. Faz sentido para você? Então, o que nós estamos vendo? Pessoas que estão extremamente cansadas ministerialmente, que estão extremamente cansadas no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério. Por quê? Porque eles deram tudo, não para Jesus, mas eles deram tudo para que as pessoas olhassem para ele e vissem valor
no que eles estavam manuseando. Para que as pessoas olhassem para ele e dizem, olha, ele tem valor porque ele trabalha muito. E aí, amados, faz todo sentido a frase de Ebert nessa hora, porque ele diz que quando eu não sou valorizado, eu tendo a me frustrar e a frustração me causa exaustão. Então, muitas pessoas estão exaustas não pelo tanto que trabalhou, mas pela recompensa que acredita que não recebeu. Então, nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida livre e leve, nós precisamos de Jesus. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é a resposta. E eu quero falar e fazer uma analogia lá em Lucas 13, 10. E diz assim, certo sábado, estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma ela podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignando porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, diga comigo, 18 longos anos, não deveria no sábado ser livre daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus opositores ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E eu decidi pegar esse texto e fazer essa analogia, porque aqui eu vejo alguém que está dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, vivendo de uma mesma condição por 18 anos. E quando Jesus olha para ela, ele tem um olhar de misericórdia. E ele não somente diz 18 anos, mas ele diz 18 longos anos. E os longos anos em que Jesus fala, ele fala sobre a condição difícil onde ela se encontra, porque quando nós nos encontramos uma condição difícil, talvez um mês é muito, um ano é muito e 18 é muito. A quantidade que se torna muito não é pelo tempo que se leva, mas pela condição que se está. Para quem está vivendo uma crise de fadiga, de burnout, talvez um mês é muito. Para quem está feliz, o mês passa muito rápido. Para quem está de férias lá, né, pastor? O pastor e a pastora, um mês foi muito rápido. Então, o tempo é pela condição aonde a gente se encontra. Só que, veja, aquela mulher está o quê? Sobrecarregada. A Bíblia diz que ela está encurvada, e eu posso fazer a analogia e trazer para vocês, ela está naquela condição pelo um peso que ela carrega e não consegue se livrar sozinha. Então ela não consegue olhar para frente, ela não consegue olhar para cima, ela só consegue olhar para baixo
E o burnout faz isso com a gente. A gente não consegue olhar para a condição em que se encontra. A gente só consegue olhar de forma turva para aquilo que a gente não consegue fazer mais, por causa do cansaço. A gente só consegue ver incapacidades. Então, eu vejo essa mulher, e o interessante, amados, no finalzinho eu vou falar disso, e o interessante é que essa mulher, ela fala. Eu não tenho muito tempo, não tem negócio de finalzinho, não. Vamos correr. Eu quero falar alguns 5 passos para você não sair, ou sair desse lugar ou nunca entrar nele. O primeiro é liberte-se da frustração. Amados, a frustração é inevitável. Nós vamos nos frustrar. Amém? Sempre nós vamos esperar algo e nós vamos se frustrar com algo. Mas às vezes, o que nós precisamos agora é entender a frustração de uma maneira diferente. A frustração não é para que você fique amargurado, chateado e exausto. Não, a frustração ela pode ser um sinal de Deus que ele tem um caminho diferente para você que não é esse que você está seguindo. Então, quando eu me frustro com algo, Deus não quer simplesmente trazer peso ou infelicidade para você. Ele quer te dar outra direção, outro caminho. Talvez não faça sentido hoje, mas vai fazer sentido em outro momento. Então, não permita que a frustração aprisione o seu coração. Uma outra coisa que você precisa aprender é se libertar da autoexploração. Gente, isso é tão real e tão verdadeiro. As pessoas às vezes não têm ninguém para os cobrar, mas elas se cobram. Porque elas não conseguem mais descansar. Às vezes, descansar é perda de tempo. Ela está sendo o quê? O patrão, aquele patrão severo dela mesmo. Você não pode dormir de tarde, você não pode descansar, você não pode, você não pode, você não pode. Então, as pessoas têm se explorado. Elas não se permitem descansar. Elas não se permitem, elas não se autorizam a curtir, a viajar. E quando isso acontece, elas se sentem culpadas. Culpadas porque disse não, culpadas porque não podiam, culpadas porque naquele dia não conseguiu. Elas se sentem culpadas. Então, nós hoje estamos levantando uma cultura de positividade tóxica, onde tudo tem que estar bem e eu preciso postar isso, mesmo que dentro de mim tudo esteja desabando. Então, de alguma forma, essa pessoa vai estar com a alma fragmentada. O nosso coração sempre em dívida com o mundo, com o trabalho e com as pessoas. A terceira coisa que você precisa se libertar hoje é da infoxicação. Pastora, que palavra é essa? E eu botei até aqui essa pirâmide para você entendê-la. Infoxicação, é isso mesmo. É a intoxicação da mente por excesso de informação. E nós precisamos, amados, talvez você está aqui hoje e você não precisa de informação. Você sabia disso? Você precisa de direção. É direção que você precisa. Então,
Às vezes, rolando o celular, assistindo, nós temos tanto conteúdo nos aplicativos, nos telefones, né? Nos tantos filmes, tantas séries, tantas informações, tantas coisas. Mas aqui está uma pirâmide para que você comece a nutrir a sua mente do jeito certo, para que ela não entre em colapso. E muitas pessoas têm entrado em colapso e em cansaço excessivo, porque quando a mente está cansada, automaticamente eu estou cansado. Se a minha mente está cansada, eu não consigo produzir. Eu não consigo fazer nada direito. Eu não consigo começar e terminar. E é por isso que talvez você começou tantas coisas e não terminou ainda. Porque a sua mente está intoxicada. Então eu botei aqui na base dessa pirâmide a Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei que para muitos de vocês essa pirâmide está invertida. Para muitos de vocês a rede social está lá embaixo. Os recursos estão lá embaixo. E eu coloquei aqui em segundo lugar a igreja. Amados, a igreja é um lugar de cura, porque a igreja é um lugar de relacionamento. E eu preciso me relacionar. Eu coloquei aqui como segundo lugar. Em terceiro lugar, eu coloquei a natureza. A natureza e a contemplação de tudo que há. Você precisa tirar um momento da sua vida para contemplar aquilo que Deus fez. Deus tirou um tempo para contemplar a grandeza das coisas que Ele mesmo fez. E você precisa olhar para isso. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi os livros, a arte e, por último, lá em cima, só um titizinho, as redes sociais. Quando eu inverto isso, eu começo a fragmentar a minha mente. A mente fica cansada, a mente fica inquieta, a gente começa 1000 coisas e não termina. Volte para o que é essencial. Eduque a sua mente, porque ela direciona a sua alma. Uma mente inquieta sempre vai trazer uma alma doente. E não adianta. Não adianta focar nos sintomas que você está sentindo sem se responsabilizar pelo estilo de vida que você está levando. Você precisa olhar para o seu estilo de vida, se responsabilizar, alterar isso para que a sua alma receba cura. E o quarto é liberte-se da amargura. Da mágoa. O que é mágoa? É má água. É uma água parada. É uma água que dá lodo. É uma água que envenena. E nós precisamos, a única forma de se livrar da amargura, amados, é perdoando. A amargura é o rombo da alma, onde drena a tua energia. Uma pessoa que não perdoa, ela não tem energia para nada, nem para fazer novos amigos. Ela não tem. Ela não consegue. Então nós precisamos perdoar para que a gente tampe aquilo que está drenando e sangrando e retirando as nossas forças. Então, vamos lá. O quinto e último, liberte-se das preocupações. Gente, é incrível
Como a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre as preocupações, e todo mundo tem preocupação. Só que as preocupações colocam a nossa mente no dia que não é hoje. Imagine, o que é preocupação? É algo que tem o poder de colocar a sua mente no dia que não é hoje e começar a pensar em questões, em acontecimentos que não é agora. Quando nós nos preocupamos, nós temos o quê? Uma vida ansiosa. A ansiedade foi pelo excesso de preocupação. Alguém que decidiu colocar a sua mente no dia que não é hoje e no acontecimento que não é agora. Então, nós precisamos nos livrar da preocupação. Você pode achar que não, mas o seu cérebro, ele foi feito do tamanho de hoje. E só hoje. Ele não foi feito do tamanho de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Ele foi feito do tamanho de hoje. Aumenta mais um pouco. E é por isso que todos aqueles que não conseguem Tá bom. trazer essa demanda, o seu dia a dia para o hoje, eles vivem uma vida de ansiedade. Eles vão acabar tendo burnout. A moeda mais valiosa que nós temos é nosso tempo e atenção. É a moeda mais valiosa que nós temos. E a distração é a distorção da atenção. Ele quer roubar a atenção. Então, o que é que nós precisamos olhar? Eu sei que muitos estão como aquela mulher encurvada. Estão na sinagoga, estão mais em um sábado, em um culto, e mais uma conferência, mas existe um peso que se carrega, que não conseguiu se livrar. Existe um cansaço que insiste em estar. Existe uma fadiga. Então, nós precisamos hoje aprender, Igreja do Senhor, a deixar a carga. A deixar essas cargas emocionais. A deixar as nossas bagagens espirituais e emocionais. E só existe uma pessoa capaz de levar os nossos excessos emocionais. Essa pessoa é Jesus. Jesus chegou no sábado e eu tenho certeza na vida daquela mulher que ele ter chegado naquele dia não foi por acaso e nenhuma coincidência. Ele chegou naquele sábado, onde as pessoas diziam é para descansar, é tempo de descanso, é o sabate, não pode fazer nada, não pode trabalhar. Jesus veio naquela mulher que estava cansada, fadigada, sobrecarregada, sem alegria, sem ânimo, sem vigor, e disse: eu sou o sábado. Eu vim para te dar descanso. Descansar, amados, não é e não tem nada a ver com passar um dia sem fazer nada. Isso não tem a ver com descanso. Tem gente que passa a vida sem fazer nada. Mas a mente não consegue parar, descansar, confiar. E nós estamos aqui para aprender a entregar essa sobrecarga para Deus. Porque quando eu entrego, eu confio. E no meio do processo, eu preciso esperar. E na espera, precisa haver descanso. Quando eu não descanso na espera, é porque eu não confio. E quantas pessoas têm se frustrado porque não têm conseguido descansar na espera? Você que está cansado, você que está sobrecarregado,
Daqui a pouco a pastora Carol vai começar a falar de algumas coisas que eu sei que vai dar uma continuidade a isso. Eu quero orar por você agora. Eu quero que você fique de pé nessa hora.